Boa noite, pessoal. Tudo bem? Bom, hoje é 11 de janeiro de 2020, sábado. E agora são 21h42 aproximadamente. 21 horas e 42 minutos. Então, eu estou aqui para gravar um vídeo. Deixa eu me apresentar antes. Eu sou autor desse livro aqui. Meu nome é Carlos José Borges. Ele mostra que a gravitação é causada pelas ondas e partículas que preenchem o espaço. Isso aqui é a foto do autor. Bom, esse livro é muito bom, tá? Você pode encontrar ele de graça, o e-book, tá? Em papel você vai pagar R$36. Nesse site aqui, ó, gravitationeditora.com, gravitationeditora.com. O .com.br também vai estar ativado em breve, se Deus quiser. Esse livro é muito importante, tá? Mas o vídeo de hoje é isso aqui, ó. A queda das gêmeas. Eu lembro quando eu era pequeno, o pessoal falava das previsões de Nostradamus. E falavam assim: haverá 2 presidentes gêmeos nos Estados Unidos. Depois que eles caírem, vem um negro. Eu não lembro se o presidente é negro, se é o Papa. E depois arará, e depois o outro presidente vai estourar a guerra mundial. Falavam isso aí quando eu era pequeno. Amanhã é meu aniversário. Bom, deixa quieto isso aí. Acontece que em 1555 ou 56, acho que é 55, Nostradamus escreveu isso. Só que ele escreveu assim: após a queda das gêmeas, e ninguém sabia o significado disso. São as torres gêmeas lá do World Trade Center, essas que eu tenho aqui em casa. Isso é Nova York, as torres gêmeas, que foram derrubadas pelos árabes, né? O Osama Bin Laden, Al-Qaeda, derrubou as torres com os aviões e tal. Mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: ele escreveu isso em 1555 aproximadamente. As torres nem tinham sido construídas. Quanta gente fez tudo o que estava previsto para que aquilo acontecesse? Pensa. Tem o negócio o bater das asas de uma borboleta pode interferir numa guerra. O bater das asas de uma borboleta, por exemplo, em qualquer lugar, na China, pode interferir numa guerra no Oriente Médio. Isso aí é verdade, isso aí está tudo interligado. Mas existe um certo determinismo. E mesmo com algumas mudanças, porque o futuro ainda não aconteceu. Deixa eu deixar bem claro isso. Dizem que existem universos paralelos, eu não acredito nisso. O que existe é um eterno presente. E o passado? O passado já aconteceu, você não muda mais. Você não mexe mais no passado, já aconteceu. Não existe volta atrás, acredite. Eu não quero falar em Deus, porque muita gente acha que... Mas é em Deus não existe volta atrás. O que existe é um eterno presente. Então o mundo está caminhando. E dá para ver o que vai acontecer, como aconteceu aí com a queda das gêmeas. Nostradamus viu, foi mostrado para ele. Olha, isso que eu vou falar agora é ultra, hiper, mega importante. Ninguém pode ignorar que Oswaldo Polidoro sempre disse isso. É o Pentateuco aqui. A gatinha está com a corda toda. Os gatos dormem boa parte do tempo, mas quando eles acordam, ó ela aqui. Ó.
agitada pra caramba. Essa é a Ágata. O olhinho direito dela ficava meio que fechando. Aí eu pedi por ela no divinismo, curaram ela, ó. O olhinho ficou normal. Essa é a Ágata. E o Thomas está ali, ó, no descanso dele noturno. Bom, pessoal, voltando ao assunto. Até esqueci onde eu estava. Não, mas é o seguinte. Quanta gente fez tudo que estava previsto para isso acontecer. Aí, como é que ele viu isso? É isso que eu quero mostrar. Como é que ele viu? Então, voltando para Oswaldo Polidoro, o que, que ele disse? O Pentateuco aqui. O Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Mas aqui também são 5 coisas. Ele fala assim: ninguém pode ignorar que existe um único Deus, só impoluta justiça, por cima da qual nunca ninguém passará. Os 10 mandamentos, que são o código de moral para saber se comportar entre irmãos. Todo mundo gostaria que os outros obedecessem os mandamentos. Aí ele seria respeitado em seus direitos de amar, comer, morar, vestir, etc. Mandamentos. Os dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidades. Foi através desses dons que Nostradamus escreveu isso. E a mensageria divina. A mensageria divina são os anjos que mostram para a pessoa, para o médium, o que ele tem que ver. Então, repetindo: Deus, justiça, mandamentos, os dons e a mensageria divina. Ninguém pode ignorar que existe isso aí. E no futuro ninguém vai ignorar. Agora estão ignorando porque as religiões que nós tivemos nesse período todo, depois que assassinaram Jesus e João Batista, ou João Batista e Jesus, depois que assassinaram os dois, aí veio um marasma aqui para o planeta incalculável. Bom, mas voltando. Como é que Nostradamus viu isso? Porque foi mostrado. E por que foi mostrado? Porque do jeito que vai caminhando a humanidade, é isso que vai acontecer. Existe um certo determinismo. Mas pode ser mudado? Pode ser mudado. Esse dilúvio de fogo que deve estar chegando aí, que está previsto, era para ter acontecido antes do ano 2000. Todo mundo falava, a 2000 chegará, de 2000 não passará, porque era o que ia acontecer, mas vai acontecer, está acontecendo agora, já começou. Na Austrália vocês viram lá, esse incêndio bárbaro, e a guerra aí, a tensão entre Irã e Estados Unidos, entre Rússia, China e o resto do mundo, é um negócio complicado pra caramba. Está tudo aí preparado para o dilúvio de fogo que está chegando. Mas o que eu quero falar é o seguinte: ele viu a queda das gêmeas, viu, foi mostrado, Nostradamus. Uma curiosidade para quem tiver interesse nisso: Nostradamus é o mesmo espírito que escreveu um dos evangelhos, é o João Evangelista. Escreveu também o livro Apocalipse. É o mesmo espírito. Pelo menos isso que foi revelado no divinismo. E ele escreveu, após a queda das gêmeas, virá, eu não lembro se é um papa negro, um presidente negro, é um papa negro, se não me engano. Depois vem um presidente não sei o quê, e o próximo presidente dos Estados Unidos é o que vai estourar a Terceira Guerra Mundial. Mas Voltaire escreveu um livro chamado Cândido. Esse livro tem 2 nomes, ou Cândido ou O Otimista. Ou Cândido, o Otimista. Mas ele é conhecido ou como Cândido ou como Otimista. E Voltaire mostra, para quem quiser acreditar, Voltaire é o próprio Polidoro. E qual era a principal... Porque quando ele vem, ele tem uma missão. Qual era a missão de Voltaire? Era separar a igreja do Estado. A igreja, no caso a católica, era o Estado, e era poderosíssima. Ninguém podia com ela, e era criminosa. Então ele tinha que fazer essa separação, Voltaire. Aos 15 anos ele já estava exilado. Foi para a Inglaterra, complicadíssima a situação do Voltaire. Mas quando ele desencarnou, quando Voltaire morreu ou desencarnou, toda a França saiu na rua, ou toda Paris, todo mundo saiu na rua, para vocês verem que o povo lá no fundo reconhecia o valor dele. É o Polidoro.
Oswaldo Polidoro é um espírito deificado já. E nesse livro, Cândido, Voltaire diz o seguinte: de todas as possibilidades de mundo, nós vivemos na melhor. Eu comentei isso numa sala de aula, aí uma aluna falou: caramba, esse mundo que está aí é a melhor das possibilidades? Aí eu respondi: para a população que está hoje na Terra é isso aí, essa é a melhor das possibilidades. Aí você fala: mas por quê? O que tem a população que está hoje na Terra? Então, Oswaldo Polidoro sempre falou: a Terra é uma latinha de lixo que vai indo pelo espaço. Tudo que é espírito ruim foi sendo colocado aqui. E aí ficou como está hoje. E aí o que vai acontecer com esse dilúvio aí? Ele vai varrer 2/3 da humanidade. Olha, hoje encarnados tem quase 8 bilhões. Mas a humanidade terrestre tem os céus invisíveis de luz, considerando todos os espíritos que estão aí. Os espíritos são pessoas, mas aí estão desencarnados. São 72 bilhões de almas. Se divide por 3, dá 24. 24, 24, 24. 48 mais 24, 72. 48 bilhões vão embora daqui da Terra. Estão indo para 2 planetinhas, atrasados 500 mil anos em relação ao que a Terra é hoje. Ó, daqui até Jesus tem 2.000 anos. Você imagina 500 mil. Num dos vídeos que Oswaldo Polidoro está no YouTube falando, ele fala assim: não queiram ser expulsos desse planeta. Apenas a expulsão não paga os crimes cometidos. Vai ter mais lá. É gente vomitando, dor de cabeça, insetos, coisas ruins mesmo. É para a pessoa aprender a se comportar. Bom, finalizando, esse vídeo era para dizer isso. Em 1555 foi prevista a queda das gêmeas. Elas nem tinham sido construídas. Quanta gente fez tudo o que estava previsto para culminar no que aconteceu. Elas foram construídas e depois derrubadas. E tem um monte de exemplos assim. Por exemplo, tem um filme chamado La Bamba. O cantor, o protagonista, lá o principal, desde pequeno ele sonha com um acidente de avião. E ele morreu nesse acidente que ele vê no sonho. Então, de novo, uma previsão de coisa de uns 20 anos, mais até 25 anos. Às vezes o avião nem tinha sido construído quando ele começou a sonhar. Mas veja, chegou naquilo. Aí você fala: bom, então está escrito já, mas não está escrito. Nós temos o livre-arbítrio. Isso é importantíssimo. Tanto é que esse dilúvio que está chegando aí era para ter acontecido antes do ano 2000. Mas houve merecimento da humanidade e houve um adiamento. Ia sobrar 1/4 da humanidade, 25%, como Maria disse em Fátima. É o que o Papa não revelou. Mas agora, com esse adiamento, deverá sobrar 1/3, né, 24 bilhões, 33,3%. Então é isso, pessoal. Você já sabe o que vai acontecer com você, na sua vida. Quer ver outro exemplo? O Stephen Hawking. É aquele físico inglês tetraplégico. Ele desencarnou agora faz pouco tempo. No segundo livro dele, se não me engano é no segundo, Buracos Negros e Universos Bebês, eu li lá no prefácio, ele falando o seguinte, que ele era uma pessoa normal, antes de ficar com essa doença que ele teve. E quando ele era uma pessoa normal, ele achava a vida cansativa, enfadonha. E aí ele foi ficando assim. E aí ele foi obrigado a ter muita paciência. Olha, essa é a palavra-chave. Paciência. Você tem que ter paciência até de propósito. Quase tudo que acontece na nossa vida é para a gente aprender a ter paciência. Se você insistir em não ter paciência, acontecem coisas piores. Para você ter que ter paciência, de qualquer maneira, porque é o que faz você crescer. Você tem que desenvolver as latentes virtudes divinas que há em si, como espírito ou alma. Espírito e alma é a mesma coisa. Perispírito, que é o carro da alma, é o
o que dá para a gente ver, o espectro. Muita gente vai reclamar disso que eu falei, que espírito e alma é a mesma coisa, mas é isso mesmo. Oswaldo Polidoro que diz. Bom, finalizando, pessoal. Dá para prever o que vai acontecer, mas ainda não aconteceu. Pode ser mudado. E o passado? No passado você não mexe. Não existe viagem no tempo. Eu garanto para vocês. Ah, mas dá para ver o passado? Dá, pode ser mostrado. Porque existem os registros acásticos. Uma coisa assim. Está tudo registrado. Então, muitas vezes, muitas coisas são mostradas para você. Tem um filme com a Shirley MacLaine, Um Visto para o Céu. Muito interessante esse filme. O cara morre e depois vai para um julgamento, depois que ele morreu. E aí eles vão analisar o que aconteceu com a vida dele, para ver se ele tem merecimento, se não tem. Então tem um advogado de defesa e uma promotora que vai acusá-lo. E aí eles mostram cenas da vida dele. Por exemplo, ele era pequeno, estava na escola, veio o coleguinha e derrubou os livros dele no chão. Ele ficou quieto, abaixou e começou a pegar os livros. Aí a promotora falou, ele teve medo. Ele não reagiu, ele teve medo. Então isso aí era uma culpa que ele teria. Aí o advogado de defesa falou, não, ele foi nobre, ele não quis agredir o colega. Então veja, o filme vai mostrando como que a gente tem que se comportar para ir para o céu, um visto para o céu. Veja, esse filme é interessante. Então, por exemplo, você tem que ter coragem. Não pode ser medroso, tem que ter, mas tem que ter cautela também. A virtude está no meio, né? Nem muito para lá, nem muito para lá. Bom, esse vídeo eu vou parar por aqui, já está muito longo. Ó, finalizando, e a conclusão. Qual é a conclusão? No passado você não mexe, já aconteceu. Mas dá para ver o que aconteceu, está registrado. No futuro, dá para ver o que vai acontecer também, mas pode ser mudado. Porque ainda não aconteceu. E o que existe é um eterno presente. Nós estamos no presente, um eterno presente. Essas palavras vêm do Pai. Dá um like aí. Abraço, pessoal. Pega esse livro lá, no site da editora. Boa leitura. Abraço. Tchau.